Oi, pessoal! Tudo bom, gente? Então, vamos aprender hoje o nosso present continuous. Present continuous. Que tempo é esse, Pro? Então, esse tempo é um tempo que a gente não tem a classificação dele em português, para dar um nome, assim, né? É um tempo que se refere a coisas imediatas, que estão acontecendo, que estão ocorrendo naquele momento. Então, daí a gente vê que tem um uso especial dos verbos, porque a gente vai precisar usar algo que em português é chamado de gerúndio. O que é gerúndio, Pro? Gerúndio é quando você pega um verbo e coloca ele em movimento. Você coloca ele em ação, né? Como amar, tá parado. Amando, tá em movimento. Comer, tá parado. Comendo, tá em movimento. Então, esse gerúndio em português é quando você pega o verbo e bota a terminação dele em NDO. Comendo, falando, brincando, escrevendo, lendo. Quando você faz isso, você não precisa estar combinando este verbo, que no caso seria o principal, com o sujeito. Então não é uma conjugação. Gerúndio é um modo de escrever, é um modo de usar o verbo, um modo. Só que para você usar o verbo no gerúndio, tanto em português como em inglês, você precisa ter um verbo que vai combinar com o sujeito, mas que não é o principal da frase, mas também não pode faltar. Entendeu? Não pode faltar ele. Ele é chamado de verbo auxiliar, porque ele está ali auxiliando para facilitar o entendimento, né? Ou melhor, para completar o entendimento. Na prática, o que é que eu estou falando para vocês? Se eu disser assim, ó, ela está roupa. Ela está roupa. Você entendeu essa frase? Você está entendendo o que é que eu estou querendo dizer sobre ela? Difícil, né? Mas tem verbo nessa frase. Tem um sujeito, tem um verbo, tem um objeto, um complemento. Ó, deixa eu mudar a frase. Ela Agora melhorou, hein? Ui, agora melhorou. Ela o quê? Ela passando roupa. Tá certa essa frase? Você conseguiu entender o que é que ela tá fazendo agora? Conseguiu. Você conseguiu entender o que é que ela tá fazendo agora. Agora minha pergunta é, essa frase tá correta do ponto de vista gramatical? Do ponto de vista até da linguagem oral, você fala assim? Ela passando roupa agora? Tá faltando alguma coisa aí. Exatamente. Então, eu tenho um sujeito, eu tenho o verbo que é principal porque ele me dá o sentido do que está acontecendo, mas o sentido completo eu não tenho porque está faltando o auxiliar. Então, em português, quando você precisa de dois, às vezes de três, mas quando você precisa de dois verbos para completar um sentido, a gente chama isso de locução verbal. São dois ou três, às vezes, verbos para completar um sentido. No caso do uso do gerúndio, normalmente a gente usa... A gente deveria usar dois verbos com o gerúndio, né? O verbo principal que está no gerúndio, comendo, falando, brincando. E o verbo ser ou estar, no caso o verbo estar, eu pensei agora em inglês, que no inglês é o to be.
que você vai colocar ali. Problema é que as pessoas estão abusando do gerúndio, né? Aí pega, bota 3 verbos. Eu vou estar te ligando. Eu vou estar pensando. Eu vou estar fazendo isso e aquilo. Né? Negócio de... Aí você vou estar comendo. Vou estar esperando. Ah, gente, não pode. Isso aí é feião, feião, feião. Sabe o que é feio? Feio, feião isso aí. Mas tudo bem, meu cabelo também tá feião aqui nesse... Meus cachorros não definiram aqui hoje não. Mas beleza, vamos embora que isso não importa. Então aqui, ó, é isso que eu tenho que fazer, ó. Só com auxiliar não dá. Só com principal não dá. Então eu tenho que usar verbo auxiliar mais o verbo principal no gerúndio. Isso eu estou falando no nosso português, ó. NDO aqui, ó, no final. Eu estou falando do português. E no inglês é a mesma coisa. É basicamente a mesma coisa. Qual é o verbo estar em inglês? O verbo ser ou estar, que é o mesmo, hein? O verbo to be. Então, para eu fazer isso aqui, para eu usar esse tempo present continuous ou presente contínuo, eu vou ter que usar o verbo to be como auxiliar e o verbo principal, ele vai estar no gerúndio, que em inglês não é NDO que você bota no final, óbvio, não é inglês, é outra língua. Você vai botar ING, aquele ing, aí bota lá no finalzinho dele, puxa aquele ing, mas puxa nele, no verbo, não bota separado não. Você vai botar juntinho, vai aumentar a palavra, assim como, ó, ele ama limpar a casa. Ele ama. Aí eu pego e faço assim, ele está amando lavar roupa. Não sei quem é esse, mas ele está amando. Então eu peguei aquele ama, aumentei ele. Ó, virou... É o mesmo verbo, é. Mas ele tá num modo diferente, tá? Ele tá de uma maneira diferente, que esse modo a gente chama, né? Essa forma de escrever a gente chama de gerúndio em português. E em inglês a gente vai botar o ING. Então venha pra cá. Venha, preste atenção aqui. Então, eu vou lembrar que eu tenho que ter sujeito, eu tenho que ter to be, que é o auxiliar, eu tenho que ter um verbo principal, que vai me dar o sentido principal, só que ele vai vir com ing no final. Essa é a estrutura do present continuous. Aí a gente pode ter complemento ou não. Complemento nunca é obrigatório, tá? Não é obrigatório. Mas, então ele pode surgir ou não. Por exemplo, você disser, eu estou dormindo. Não precisa complemento. Não precisa complemento para isso. Ela está chorando. Não precisa complemento. É um verbo puro em si. Já tem um sentido fechado ali, completo. Você já sabe o que a pessoa está fazendo. Agora, por que ela está fazendo é outra história, viu? Vocês que já perguntei. Ah, mas eu quero saber por quê. Tá chorando por quê? Aí é querer saber da vida dos outros. Mas em termos de estrutura de frase, tá? Então o verbo chorar está completo em si. O verbo dormir está completo em si. O resto é fofoca. Então bora lá? Então vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho aqui o verbo. Vamos botar aqui estudar, né? Aí vamos botar aqui ela, lembra como é ela em inglês? She, ela, está, ela está, como é estar em inglês? Qual é o verbo to be que eu uso para she? Is. Esqueceu, vai ver o vídeo de novo, porque eu não vou ficar falando isso toda hora. Depois, eu tenho o verbo principal. Qual é meu verbo principal? Você nem mostrou qual é o verbo estudar. Então, eu vou usar
o verbo estudar, ele é assim. Certo? Certo. Só que eu não quero estudar, eu quero estudando. Então, o que é que eu acrescento aqui? Ó, que eu já tenho o verbo principal, vou acrescentar. Então, ela está estudando. Está estudando alguma matéria específica? Pode ser um complemento. Está estudando em algum horário? Pode ser um complemento. Está estudando agora, simplesmente? Vamos botar um complemento, tá? Então, vamos botar aqui que ela está estudando agora, neste momento. Agora. Now. Now é um advérbio de tempo. É um advérbio que caracteriza o present continuous. Quando você vê esse now, quando você vê right now, que é mais now ainda do que now é agora. E o right now é agora mesmo, tá? Não é aquele agora de enrolação, de demora. Tô indo agora, minha mãe. Já tô indo lavar esses pratos, minha mãe. Eu tô indo agora. Não é esse agora, não. É o que já tá lá mesmo. E outros também que a gente usa. At the moment. At this moment. Nesse momento. Tá vendo? São expressões que identificam este tempo verbal. Tá? Porque dificilmente você vai fazer uma frase no presente simples, né, e vai colocar algum desses aqui. Em português você pode até formar essas frases assim, mas em inglês não é adequado, né? Então se você disser eu estudo inglês, é de rotina, não quer dizer que você está fazendo agora, para você dizer eu estudo inglês agora. Você pode até dizer eu estudo inglês, mas agora eu estou estudando matemática. Aí você pegou 2 tempos verbais, tá? Porque você deu 2 informações em tempos diferentes. Algo que você faz corriqueiramente, habitualmente, e algo que você está fazendo naquele momento, que é esse aqui que interessa pra gente. Então, dependendo do sujeito, eu vou botar o verbo to be, tá? Daquele jeito que a gente já aprendeu. Se for eu, se o sujeito for eu, apenas eu, sozinho eu, você vai usar am. Se for ele ou ela, o sujeito, você vai usar is. E se for qualquer uma outra pessoa, vocês, nós, eles, elas, você vai usar are. Aí botou o verbo to be, certo? Pega o verbo principal, acrescenta o ing e foi, amigo. Já tá pronto aí seu present continuous, tá? Vamos botar outro exemplo aqui, ó. Ó. The boys. Não vou botar esse não. Senão vocês não vão enxergar aqui. The boys. Ó. Quantos boys tem aqui? Mais de um. Se é mais de um, qual é o verbo to be que eu uso? Are. The boys are. O que é que os meninos estão fazendo? Vamos botar eles para fazer alguma coisa dentro de casa? Estão. Olha o verbo qual é? Washing. Wash. Wash é o verbo lavar. Então eu quero, eles estão lavar? Não, eles estão lavando. Então eu tenho que acrescentar, mas não, esse aqui. Ó, eu tenho que acrescentar ing. The boys are washing
estão lavando. O que é que eles estão lavando? Vou botar aqui o carro para caber a frase, né? Para caber no quadro. Os meninos estão lavando o carro. Pronto. Entendeu? Então, ó, tem um sujeito. Depois eu boto o verbo to be combinando com o sujeito. O verbo to be sempre combina com o sujeito. Depois eu pego o verbo principal, acrescento o ing nele. E coloco o complemento se houver. Pronto, eu tenho uma frase. Eu tenho já, né? Estou seguindo toda a estrutura do present continuous na forma afirmativa. As formas negativa e interrogativa vão seguir o mesmo padrão do verbo to be. Porque é no to be que você vai fazer a modificação. Aí você vai poder ver isso nos vídeos que tem aí no canal de verbo to be negativo e interrogativo. Porque o padrão é o mesmo. Então, não tem necessidade de eu fazer um vídeo para isso, né? Quer dizer, se eu perceber a necessidade, eu faço, né? Depende de vocês aí, do que vocês me entregarem de resultado. Só vou lembrar uma coisa. Quando você vai colocar o ing aqui no verbo, não precisa você tirar letra nenhuma não, tá? Vocês têm mania de ficar condenando o coitado do y e querendo tirar o y de tudo. Não, não faz isso não. Nesse caso aqui, ó, nesse caso desse tempo verbal, a única coisa, a única situação, assim, obrigatória de tirar a letra é quando termina com E. Aí quando termina com E, o E não se dá com o I, fica os dois brigando lá, então você tira o E para botar o ing, tá? Então, um exemplo é o verbo to make. Tá? Aí fala assim, eu, ó, I am, lembra, verbo to be, am, sobra I. Eu estou. Aí eu tenho o verbo, ó, o verbo é make. Ai, termina com E. Ai, meu Deus, tira. Pronto. Aí você tira o E para poder acrescentar o in. Eu estou arrumando minha cama. Tá? Só nesse caso. Existe uma regra que você tem que dobrar a letra final para verbos que são monossílabos e terminam com CVC, mas isso aí é assunto para uma outra aula, tá? Nessa aula nós vamos ficar por aqui. A única coisa, a única especificidade que a gente vai ver aqui é quando terminar com a letra E. Aí você tira o E para poder botar o ing, tá bom? Espero que tenham compreendido. Um beijinho, até a próxima aula.